1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares que se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, pelo livre acesso a ela. Fala conosco, Senhor. Alimenta a nossa fé, porque a nossa fé é alimentada, crescida, fortalecida através do ouvir da tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, fala, que precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido um tempo cada dia mais difícil dentro do universo da Igreja de Cristo. A gente vê igrejas cada dia mais numerosas, volumosas, e a gente fica pensando: poxa, essa igreja está cheia,
do Espírito Santo, está cheio de Deus, e a gente se pergunta, será? Será que nós precisamos do Espírito Santo? Ou será que nós não estamos negligenciando, desprezando, desvirtuando o poder e o valor do Espírito Santo? Será que estamos tratando o Espírito Santo como Deus ou como uma força, uma energia? Olhamos muitas vezes, fico imaginando, e já vi tantos escritos sobre isso, e já vi tantos exemplos disso, já experimentei muitas vezes vendo isso no dia a dia da caminhada. Não é difícil você lotar uma igreja, enchê-la, construir um grande templo. Basta você ter bons e criativos adoradores, uma equipe muito criativa para saber estruturar e fazer as coisas, bons músicos, e você vai ter um prato cheio para encher uma igreja. Então você não precisa do Espírito Santo para isso, basta você ter esses elementos. A questão é, aonde existe cristão de verdade, aonde existe igreja de verdade sem o Espírito? Sem o Espírito de Deus não há igreja, não há cristianismo. E é esse valor do Espírito Santo que nós estamos deixando de lado, menosprezando, desprezando, diminuindo, né? Porque o Espírito Santo passou a ser uma energia, um poder, né? Usa-se a palavra dunamis, dinamite, explosão, poder para fazer as coisas que a gente quer. Mas até onde o Espírito Santo é hoje o Deus em nós transformando as nossas vidas, fazendo aquilo que Deus quer, nos impulsionando para Deus ter, que essa é a missão de Deus. O Espírito Santo não é menor que Deus Pai, que Deus Filho, mas nós estamos o colocando de forma impessoal. Muitas hoje na igreja tratam o Espírito Santo de forma impessoal, não como uma pessoa que é Deus. Jesus disse: eu vou e eu preciso ir, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Olha a importância disso. Olha o valor disso. A palavra de Deus diz, né, que nós não estamos mais sujeitos à carne, à nossa natureza caída, mas sujeitos ao Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Essa é uma pergunta importante. O Espírito Santo habita em você? Você é guiado pelo Espírito Santo? Você é movido pelo Espírito Santo? A palavra de Deus também diz que nós somos santuários do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, é Deus em nós. Será que nós entendemos o valor disso? Será que nós paramos para pensar nisso? Não é Deus ao nosso lado, não é Deus caminhando com nós como Jesus. Foi muito importante, porque enquanto eu caminhava, eu fazia, e seria um exemplo para vocês verem. Agora é o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Jesus disse: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai não vos dará o Espírito Santo. Essa é a grande diferença, e nós estamos perdendo esse contexto da força do Espírito Santo ser poderosamente algo que molde as nossas vidas, no exercício, nos desafios que nós fazemos. Eu não dou conta por mim mesmo, mas eu tenho o Santo Espírito em mim, que me ajudará, auxiliará, me fortalecerá, para que eu possa alcançar isso. Será que nós estamos orando, clamando ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos encher? Há determinados segmentos da igreja que acham que você tem que ter o segundo batismo, mas a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Sempre precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, e nunca devemos entristecer o Espírito Santo. Tantas coisas que nós precisamos aprender, e a gente olha para esse texto e vê, né? Ali está o profeta Elias num confronto com os 450 profetas de Baal. E ele faz um desafio a eles.
Veja que somos chamados também a desafiar a vida, desafiar o mundo, desafiar os inimigos de Deus, através da fé. Ele não chegou lá com a cara e a coragem, como quem simplesmente se acha, e eu vou desafiar todo mundo sem ter o chamado de Deus para isso, sem ter a certeza de ter o Espírito Santo enchendo a vida dele. E ele desafiou, vamos fazer o seguinte, vamos saber quem é Deus, para o povo ver. Então vamos saber, se vocês façam a mesma coisa, pegam um novilho vocês, eu pego um novilho, vocês vão fazer o sacrifício dele, vocês colocam, se Deus mandar um fogo no céu, vocês vão clamar o seu Deus aí, o Baal. Vocês podem até fazer primeiro, eu vou esperar. E você vai saber que ele é Deus, eu vou clamar o meu, se Deus mandar. Quem descer fogo de verdade vai ser Deus, de fato. É engraçado que ele deixou os 450 profetas, era um monte de gente junto, era uma multidão de profetas ali, cheio, fazendo barulho, se movimentando em comunhão, todo mundo junto, e ficaram até o meio-dia, vai para cá e vai para ali, e clama dali, e clama daqui, e canta dali, e pula dali, e não acontecia nada, a ponto de Elias zombar ao meio-dia para ele, falou, escuta, faz mais forte aí, porque parece que ele está dormindo, parece que ele chegou até ao fato de falar, ele foi, fazer as necessidades dele, e não está ouvindo vocês. E eles continuaram até a fazer o autoflagelo que era comum a eles, passavam facas, eles se autoflagelavam, derramavam sangue, fizeram tudo que era possível e nada. Elias falou, agora é minha vez, levantou um altar para Deus, um altar de gratidão, de exaltação a Deus único, e ainda desafiou mais, torna mais difícil, joga mais água, põe mais uma vez, enche de água, joga água na coisa, joga água na lenha, joga água no rego, enche de água, a ponto de água passar tudo ao redor, 2, 3 vezes. E aí ele orou, Deus, a glória de Deus mandou fogo, consumiu aquilo tudo. Aí vem a parte, talvez, mais importante desse texto, que não é, por incrível que pareça, o fato dos profetas de Baal não terem, porque o Deus dele é um Deus que não faz nada, porque só há um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, criador dos céus e da terra. Mas o fato mais importante aqui é que quando ele acaba, vendo todo o povo, no versículo 39, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Veja a diferença. Essa é talvez a parte mais importante dessa passagem bíblica, porque isso faz com que a gente pare e pense, na maioria dos cristãos hoje em dia, se eles são mais Elias ou mais profetas de Baal. Eles são mais barulho, mais vazio do Espírito Santo, mais cheio de coisa, eles são Elias cheio do Espírito Santo. Uma das questões mais importantes que evidencia isso é que aquele que é cheio do Espírito Santo, aquilo que Deus usa ele para fazer, é Deus que é glorificado e não ele. Aquele povo não se prostrou e disse, Elias é o nosso profeta, Elias é o nosso profeta, ele é o homem de Deus. Eles não exaltaram Elias, eles exaltaram Deus. Hoje, os profetas que se dizem profetas, líderes, eles estão sendo exaltados. E eu pergunto, isso é prova de que você é um profeta como Elias ou você é um profeta de Baal? Porque não é o homem que tem que ser exaltado. Quando você é cheio do Espírito Santo, quem é glorificado, quem é exaltado, quem é adorado é Deus. Mas quando você não é a sua igreja, é o seu pastor, é o seu líder. Está cheio de líderes sendo exaltado. Eu te pergunto, ele está cheio do Espírito Santo? Porque ele se disse é cheio do Espírito Santo. A prova
maior de você cheio do Espírito Santo não é apenas aquilo que Deus faz através de você, mas é a capacidade dos outros verem Deus através de você, exaltarem Deus através de você, se prostrarem diante de Deus através de você. E aí a minha pergunta: qual é a vez, ou qual a última vez, se é que houve, em que você fez algo que as pessoas pudessem ver que só Deus podia fazer e adorar só Deus? Essa é a pergunta. Queremos ser cheios do Espírito Santo? Para quê? Eu falei na terça-feira, você chega diante de uma pessoa que está morrendo de uma enfermidade e faz aquilo que a palavra de Deus diz lá na carta de Tiago: vai lá, unge com óleo, ore por ele, chama por oração, está todo mundo ali em volta. O que todo mundo espera é que Deus opere um milagre. Mas aí você chega para aquela pessoa e diz: por que você quer ser curado? Talvez uma pergunta sem cabimento, sem pé e sem cabeça no momento daquele. É claro que uma pessoa que está doente quer ser curado, eu quero ter saúde, eu quero viver. Mas a pergunta é: você sabe a motivação da sua vida por tudo aquilo que você quer, até por ser curado e ter uma vida melhor? Porque a palavra de Deus, na mesma carta de Tiago, diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus, pedindo para o seu próprio deleite. Então tem muita gente orando, pedindo para si, para o seu benefício próprio, e não recebe, não é ouvido, porque não pede para a glória de Deus. Não pede para a glória de Deus. Eu quero ser saudável, eu quero viver, eu quero sobreviver. Para quê? Para glorificar o meu Deus. Veja o exemplo de Ezequias, o rei. Quando Deus mandou Isaías chegar diante dele e falar: põe em ordem a tua casa que você vai morrer, ele gritou, ele rasgou as vestes, ele clamou, ele disse: eu não quero morrer, Senhor, eu fui justo, eu fiz tudo que foi mandado, eu fui no templo, parará e parará. Isaías já estava lá no pátio, Deus mandou ele voltar e dizer para ele que estava dando para ele mais, dizer para Ezequias que estava dando mais 15 anos de vida para ele, e que a evidência disso é retroceder o relógio de Acás. E o que aquele Ezequias fez com esses 15 anos? Foi lá e abriu os tesouros do templo, os tesouros do seu reinado, para 2 visitantes da Babilônia que nem conheciam, porque foram lá exaltar ele, falaram: olha, ficamos sabendo que você foi curado, que Deus te deu isso, você teve um milagre, que você não sei o quê. E o que ele fez? Abriu e entregou de mão beijada tudo para eles. Quando Isaías ficou sabendo, falou: o que você fez? Não, eu só mostrei meu reino, mostrei os tesouros. Por causa disso, esses caras vão vir mais tarde da Babilônia e vão destruir o templo, e vão levar todos os cativos, e vão levar seus filhos como eunucos. O que esse cara podia fazer? Ezequias tinha que se prostrar, derramar, pedir perdão e dizer: eu não errei, perdoa, Senhor. Eu falei: não, ele disse: boa essa palavra, não vai ser no meu dia, então enquanto eu viver meus 15 anos, depois que se exploda. Todo mundo fica espantado. Eu já vi tantas pregações dizendo: olha o que Deus faz. O Deus ia lá, ele ia morrer, Deus deu mais 15 anos para ele, porque ele orou a Deus. Ele orou a Deus em benefício próprio. Ele não orou a Deus para a glória dele. Daqueles 15 anos que Deus deu a ele, a única coisa que ele fez foi destruir todo mundo e ter um filho chamado Manassés, que foi o pior de todos. Era melhor, muito melhor, ter morrido. Muito melhor, para não destruir tudo. Então veja como a gente desfaz. As pessoas hoje, as igrejas hoje estão usando o Espírito Santo de forma distorcida, para se beneficiar, para se ensoberbecer, para se envaidecer, para ser reconhecido, para ser exaltado. Então você diz o testemunho: olha o que Deus fez comigo, me curou, olha o que Deus fez comigo, melhorou minha situação financeira, olha o que Deus me tirou eu do buraco. Mas dificilmente você vê pessoas animadas: olha o que Deus fez em mim, porque o maior milagre de Deus é aquilo que Ele faz em nós. Ele transforma as nossas vidas,
e Ele faz de nós um instrumento perfeito de louvor e adoração a Ele. Quantos de nós está pedindo, Espírito Santo, molda a minha vida, muda o meu coração, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de agir, me ajuda a ter força para enfrentar a mim mesmo o mundo, me ajuda a ser um testemunho vivo do Senhor, me ajuda a ser luz nas trevas, me ajuda a ser sal nessa terra, me ajuda a chegar diante dos meus familiares e não querer agradá-los e ser de boa com eles, mas me ajude a ser um instrumento do Senhor para que eles vejam que só o Senhor faz e eles possam ver que só o Senhor é Deus. Que eu pare de ser esse crentinho religioso que fala de Deus o tempo todo, mas não age para Deus. Que eu saia dessa mesmice, dessa condição inerte da minha vida, que eu tenha fé para ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Me ajude, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja, para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para que as pessoas vejam Deus e se prostrem em Deus através daquilo que o Senhor me usa. Não para que elas me vejam, mas para que elas vejam Cristo. É isso que nós estamos fazendo. Quando a gente vai conversar, a gente conversa de quê? Quais são os assuntos que a gente mais gosta de conversar? Tudo aquilo que o mundo gosta de conversar. Ah, pastor, o senhor está sendo rígido, o senhor está sendo mecânico, o senhor está sendo fundamentalista, o senhor está sendo retrógrado. Mas nós estamos estampando o tempo todo que nós estamos tão iguais ao mundo, que falamos como o mundo fala, queremos o que o mundo quer, mas ninguém pede, Senhor, faz de mim um instrumento, faz de mim diferença neste mundo, faz de mim um instrumento para as pessoas. Eu tenho que agradar o Senhor. Olha como eu vou contar uma coisa que eu aprendi, que é interessante, né? Se eu não quero de forma alguma, mas se eu fosse, vamos dizer assim, o diabo, eu faria isso que ele faz. Eu não atacaria a igreja, não atacaria Deus, eu atacaria o Espírito Santo. Eu desvirtuaria o Espírito Santo, que é isso que ele faz. Por isso que a igreja é fraca, por isso que a igreja não faz diferença hoje. Ela se enche os templos, mas se esvazia de Deus. Porque o diabo, na sua astúcia, ele falou: vou atacar aquele que é o Deus neles, que é o poder que nos transforma e os faz fazer diferença nesse mundo e mostrar que Deus é Deus. Não, o que o diabo faz? Faz com que a igreja busque a mesma coisa que o mundo busca. Aí eles vão buscar o Espírito Santo e acham que estão cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai me dar prosperidade financeira. Aí vem a teologia da prosperidade. O Espírito Santo vai me dar a liberdade. Sim, aonde há o Espírito, há liberdade. E liberdade não é autonomia, né? Hoje nós vivemos em igrejas freestyle, né? Que é estilo livre, né? Significa estilo livre em inglês, que significa assim, vivemos do nosso jeito, fazemos da nossa forma, pinta de preto, apaga os rostos, né? Tudo, uma igreja sem face, uma igreja sem rosto, uma igreja sem identidade, uma igreja sem doutrina, né? Uma igreja sem isso, sem regras, livre, não segue as leis. É engraçado, porque tem muita gente dizendo, erroneamente, deturpando teologicamente, dizendo: nós estamos agora debaixo da graça e não debaixo da lei, a lei não nos serve, a lei se tornou obsoleta. Você precisa entender um pouco mais disso, né? A lei, nós estamos, e a lei de Deus continua valendo para nós. A lei mosaica, os 10 mandamentos continuam valendo para nós. A questão é que, se eu achar como os fariseus legalistas achavam que a lei de Deus é que nos salva, que se eu cumprir, se eu obedecer a lei de Deus eu encontro salvação, isso é legalismo, está errado. Mas você tem o antinomianismo, que é essa estrutura de igreja livre que é anti-lei, que é contrária à lei, que não obedece à lei,
que acha que está debaixo da graça. Não, nós nunca tivemos estar debaixo da graça. Eu escreverei as minhas leis no seu coração, significa o quê? Que Deus, através da sua graça, através de Cristo, eu tenho agora no meu coração a capacidade pelo Espírito de obedecer à lei de Deus. E a lei não é a lei judicial, não é a lei que me liberta, que me salva. Essa lei não existe mesmo, isso é legalismo, mas é a lei moral de Deus que persiste, a lei moral de Deus. Essa nunca deixou de ser, tanto que escreveram nas tábuas de pedra, permanece sempre, está sempre permanecendo, só que agora é escrita em nosso coração, nos dando a capacidade de cumprir. Jesus veio mudar a lei, ele disse, não, eu vim para cumpri-la. E se eu sou chamado a seguir Jesus, eu tenho que ser chamado a seguir e cumpri-la. Mas essas igrejas hoje acham que são antinomianismo, né? Anti-lei, anti-regra, é tudo livre. Eu não preciso seguir lei, é tudo na graça, no amor, posso fazer o que eu quero. Chega de regras, chega de leis. Sim, cheio de regras no sentido, pois o apóstolo Paulo fala em Efésios, a salvação vem pela graça mediante a fé, não por obras, para que o homem não glorie em si mesmo. Certo? Mas aí Tiago diz, fé sem obras é mortal, uma contradição? Não, porque o homem de fé, o homem cheio da graça, o homem justificado, ele cumpre a lei moral de Deus, ele vive a lei moral de Deus. Outra coisa, né? Não tem só as igrejas freestyle, tem as igrejas shopping. Eles vão lá e constroem um templo assim bonitaço, que parece um shopping center. Então, shopping center significa o quê? Lugar de consumo. E essas igrejas, elas estão certas, elas fazem isso porque elas tratam as pessoas não como membro do corpo de Cristo, mas como clientes, consumidores. Aí você faz lanchonete para os empresários da igreja não ir discutir negócio fora, mas ali, gastar ali, investir ali. As pessoas têm que fazer tudo ali, é um shopping. Aí você vende roupinha da igreja, camisetinha da igreja, decalquezinho da igreja, é tudo um shopping. Por que não vamos parar? Estão dizendo que é cheio do Espírito. Pastor, não pode criticar, não pode se posicionar, não. Se o Espírito não me deu, Deus não me deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e moderação, para me posicionar diante dessa farsa. É isso que o inimigo está mais fazendo. As pessoas estão dizendo assim, olha, cuidado com a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é dar ao diabo aquilo que é Deus. Mas eu não estou falando de blasfêmia do Espírito Santo, eu estou falando da blasfêmia daqueles que se dizem ter o Espírito Santo, que é o quê? Dar a Deus aquilo que não é dele. Essa também é terrível, porque essa é a prática hoje. Não, isso é de Deus. Isso é de Deus. Tive uma visão, Deus falou. É engraçado que eu não vejo ninguém dizer, Deus falou que eu sou um pecador miserável, imundo. Deus falou que eu estou pecando contra Ele. Deus falou que eu sou um fraco e que eu preciso da graça dEle para transformar. Deus falou que eu tenho cometido muitos erros e que eu careço do perdão, eu careço da graça dEle. Deus falou que eu estou vazio do Espírito Santo porque eu estou sendo egoísta e quero só meu benefício. Deus falou que eu não tenho sido dEle. Quem vocês ouvem falar isso? Mas o Deus falou que é para eu fazer isso, o Deus falou que é para eu falar isso, o Deus falou que é não sei o quê, está um monte, principalmente quando se trata de benefício próprio. Que nós somos? Profeta de Baal ou Elias? Como profeta de Baal ou Elias? Foi que Elias chegou e quando Elias mostrou quem é Deus, o povo viu e disse quem é Deus, né? Ele não ficou flertando com o inimigo. Ele falou, desçamos e destruímos e matamos todos esses profetas. Todos.
todos esses profetas de Baal, pessoas que idolatram outros deuses, e a idolatria foi sempre o maior problema do povo de Deus. Toda vez ele perdia, porque ele ia lá e idolatrava os deuses dos outros países, os deuses das outras nações. Ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, mas tudo bem, mas como é que eu posso fazer como Elias? Elias era tão importante. Só Elias e Enoque foram trasladados. Aí você vai e pega aqui a palavra de Deus na carta a Timóteo, a Tiago, melhor dizendo, e aqui diz, da parte do capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 16b, diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Elias, homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, as mesmas paixões que nós, ou seja, ele não era super-homem, ele não era espetacular, orou e Deus reteve a chuva por 3 anos e meio, ele orou e Deus mandou chuva. A Bíblia é muito clara, está dizendo, mas quando você diz, era o fulano, era o ciclano, era herói da Bíblia, não, os heróis da Bíblia são todos homens quebrados. Quer um mais quebrado do que Sansão? Sansão só fez asneira, quebrou o voto de Nazireu. Ora, aqui no estudo eu quero pegar o texto de Sansão e nós vamos decifrar ali inteirinho, para você ver o tanto de coisa que tem ali. Aí as pessoas acham que Sansão era igual o cara, né, igual o Arnold Schwarzenegger no seu tempo melhor, né? Ele era forte demais, matou 1000 com uma queixada. Ele derrubou e destruiu o portão de madeira e aço que tinha lá na cidade dos filisteus e levou nos ombros subindo a serra. Esse cara era um monstro. Não tinha nenhum físico de monstro. Qual a força de Sansão? Sobrenatural. Não era força física, não era o cara parrudo que amedrontava todo mundo, tipo o Golias dos filisteus. E olha que ele lutou contra os filisteus, mas ele tinha a força que vinha sobre ele, era a força do Espírito Santo, era uma força sobrenatural. E é isso que nós temos que clamar. Cadê essa força sobrenatural que muda a nossa vida, que molda o nosso caráter, que nos fortalece para ser testemunho de Deus, para que de fato faça com que minha vida, o meu ser, possa refletir Cristo e as pessoas possam adorar a Deus através disso. Quando você diz para as pessoas, olha, fui curado, olha, Deus mudou essas coisas aqui, as pessoas falam, graças a Deus, que bom fulano, ciclano, fulano, que bom que Deus fez isso, graças a Deus. Não muda tanto. Agora, quando as pessoas começam a ver o que Deus faz em mim e você, muda muito a história, porque as pessoas começam a ver Deus através de nós. Quando elas começam a ver que um cara que é desprezado, desprezível, se transforma, vê Deus. Quando ele começa a ver uma mulher iracunda ficar passiva, eles começam a ver Deus. Quando ele começa a ver alguém que mente mudar a sua palavra, ele começa a ver Deus. Quando ele começa a ver uma postura mudada, uma maneira mudada, quando ele começa a ver temperamentos transformados, corações transformados, perspectivas transformadas, modo de falar, modo de agir transformados. Quando ele começa a ver isso, ele começa a ver Deus. Ele não vai ver Deus construindo templos,
botando coisa no meu carro e dizendo que eu amo Jesus e que Jesus é isso, olha o que Jesus fez por mim. Isso é legal, mas não é suficiente. Agora, para mudar, eles têm, esse povo viu e adorou Deus. Tem que ser algo maior, tem que ser algo que as pessoas possam falar assim: agora eu sei que Deus é Deus. Pode até ser numa cura, mas que essa cura possa moldar a sua vida e as pessoas possam ver não só um fato de um benefício, mas o fato da transformação. Se não for assim, você não tem o Espírito Santo. Se for assim, você tem abandonado o Espírito Santo, deixado ele de lado. Você tem sido mais profeta de Baal do que Elias. Falado, feito sacrifício, cortado, alto flagelo, buscado, levantado, mas não acontece nada, porque as pessoas não estão vendo Deus através da sua vida. Não existe igreja sem o Espírito Santo, não existe cristão sem o Espírito Santo, e não existe estar cheio do Espírito Santo que não promova o louvor da glória de Deus. Então é isso que a gente precisa parar e pensar, né? Não flerte, não faça flerte com o inimigo. Deus não flerta com o inimigo, Deus destrói o inimigo, né? Não flerta com a sua carne, não flerta com o mundo. Pare com esse negócio. Começa a parar para pensar. Se você está buscando o Espírito Santo de Deus, é para a glória dele, né? Quais são os seus planos de vida? É fácil você sentar com os crentes e ver os planos de vida. Meu plano de vida é ter uma casa, é ter um carro, é viajar, é comprar, é ir ali, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, de viajar. Qual é a vez que você senta e pensa: meu plano de vida é me tornar um instrumento perfeito de louvor a Deus. Meu plano de vida é fazer com que minha vida e tudo que eu faça glorifique a Deus. Meu plano de vida é ser o embaixador do reino. Meu plano de vida é ser um representante de Cristo. Meu plano de vida é crescer, é conquistar, é realizar, mas para a glória de Deus. Meu plano de vida é sim ter sucesso, ser bem sucedido, desde que isso me leve mais a fazer a vontade de Deus do que isso me afaste dele. Meu plano de vida é me afastar de tudo que me afasta de Deus. Meu plano de vida é ser cheio do Espírito Santo para me levar mais perto de Deus. Clama ao Espírito Santo, ore. Elias orou. Ore, peça, Senhor, me encha e me faça ser melhor do que eu fui, melhor do que eu sou. Meu plano de vida é fazer com que tudo na minha vida glorifique ao Senhor. Peça perdão ao Espírito Santo por tanto que você negligencia Ele. Peça perdão ao Espírito Santo por quanto você despreza Ele. Peça perdão ao Espírito Santo por quanto você tornou Ele uma energia, um poder e não uma pessoa de Deus. Peça ao Espírito Santo por quanto você não reverencia Ele. Palavra de Deus, Jesus disse: vocês não recebem porque não pedis em meu nome. Se pedis ao Pai em meu nome, receberei. Mas quem vai te levar essa oração a Deus é o Espírito Santo. Quando Jesus estava ali no Getsemane, soltando o sangue pelos poros, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. O homem Jesus, que foi verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas o Espírito Santo o encheu e ele disse: seja feita a tua vontade, porque foi para isso que eu vim. O homem cheio do Espírito Santo, ele deixa o seu sonho para viver o sonho de Deus. O homem cheio do Espírito Santo deixa a sua vontade para viver a vontade de Deus, e ele percebe que ao fazê-lo ele encontra a verdadeira identidade, a verdadeira liberdade e o verdadeiro sentido da vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.